Começa hoje o que realmente é a salvação. O que é a salvação? Porque nós vivemos em dias proféticos, apocalípticos, irmãos, de muito engano. Tem muito engano, tem muito falso profeta. Tem muita gente conduzindo pessoas, multidões para o inferno. E eu tenho que dizer isso para vocês aqui hoje. Igrejas lotadas, abarrotadas, de pessoas que estão sendo conduzidas para o inferno. E eu vou dizer para vocês, não está no meu coração nem eu ir e nem conduzir ninguém a tal coisa. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser conduzidos para o céu. Mas para isso nós temos que ter um entendimento do que é a salvação. Porque senão você vai pensar que está salvo e não está. Porque a gente fica só com parte do entendimento que a salvação é pela graça. É pela fé mediante a graça. É verdade. Eu e vocês, nós não daríamos conta de resolver o maior problema de toda a humanidade, que é exatamente aonde nós vamos passar a eternidade. Porque lá atrás, o primeiro Adão, ele fez a pior decisão da vida dele. E ele cometeu o único pecado que conduz um homem para o inferno. E ele decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele decidiu se rebelar contra Deus. Pastor, o que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? É que ele decidiu fazer a própria vontade dele. Ele decidiu que a partir daquele dia, Jesus não seria Senhor da vida dele. Ele decidiu que da vida dele, ele tomava conta. Ele decidiu entronizar ele mesmo. E tirar a possibilidade de Jesus ser o Senhor da vida dele. Abramos as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 5, versículo 9. E a Bíblia diz assim, falando a respeito de Jesus. Põe aí Hebreus 5, 9. E tendo sido aperfeiçoado. Está falando de Jesus, o escritor de Hebreus. Tornou-se o autor, Hebreus 5, 9. Tornou-se o autor da salvação eterna para quem? Para todos os que lhe obedecem. Irmãos, Jesus veio à terra como homem. Ele não veio como Deus. A única diferença entre eu e Jesus foi na concepção. A única diferença entre você e Jesus foi a forma como você foi concebido. Para eu vir ao mundo, houve a necessidade de haver uma conjunção carnal, um ato sexual, um coito entre um homem e uma mulher, em que um espermatozoide se juntou com um óvulo. E 9 meses depois, eu nasci aos 29 de março de 65. O mesmo processo biológico aconteceu com você também. Jesus não foi assim. A Bíblia diz que o Espírito de Deus fecundou o óvulo de uma menina jovem, ainda adolescente, mulher de Deus, judia, temente a Deus, uma mulher que deve ser parâmetro para qualquer uma de vocês aqui, chamada Maria, da tribo de Judá. Ela estava noiva de um homem maravilhoso chamado José. Um homem de Deus chamado José. Ela era virgem.
Ele nunca tinha tocado nela. E um belo dia, um anjo aparece a ela e diz: Maria, tu conceberás o Espírito Santo, aquele que será o Salvador do mundo. Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, Senhor. E Jesus nasceu de uma mulher. Durante todos os 33 anos, Jesus foi homem como eu e você. Igualzinho, irmãos. Fez as mesmas necessidades fisiológicas que nós fazemos. Porque se Jesus tivesse nascido como Deus, não valia o que Jesus fez. Havia necessidade, irmãos, que da linhagem da mulher, da semente da mulher, como foi profetizado lá em Gênesis, após o homem cair, desobedecer e ser expulso da presença de Deus, havia necessidade que nascesse um homem para esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Tudo que Jesus fez, viveu, reagiu, agiu, Ele o fez igual a mim e a você. Sabe para quê? Por dois motivos. Para que o diabo não pudesse dizer: ah, você fez isso porque você era Deus. E segundo, para que nós pudéssemos não só fazer igual, mas que nós pudéssemos fazer coisas maiores do que o que Ele fez. Porque se Ele fez, eu posso fazer. Se Ele foi, você pode ser. Há essa possibilidade. Aleluia. Dá uma glória a Jesus por isso. Então a Bíblia diz, o escritor de Hebreus, que Jesus foi aperfeiçoado. Diga para o seu vizinho: a salvação é um processo de aperfeiçoamento. Irmão, salvação não é a pessoa chegar aqui, levantar a mão e fazer uma decisão. Que às vezes, no outro dia, ela já está arrependida. Salvação se resume em que Jesus chegou para o crente Abraão e disse: e tudo o que aconteceu na vida do crente Abraão é sombra do que deve acontecer na minha vida e na sua. Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Dá uma glória a Jesus. Portanto, Ele tornou-se o autor da minha salvação e da sua. Para quem? Para todos os que lhe obedecem. Todos os que lhe obedecem. Jesus tornou-se o autor da salvação para quem? Para quem obedece a Jesus. Dá um glória a Deus. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E esse processo de aperfeiçoamento se chama o exercício do sacerdócio. Pastor, que palavra difícil é essa? O que é sacerdócio? Sacerdócio é aquilo que responde aquelas duas perguntas que eu já ministrei aqui: aonde você está e aonde está o seu irmão. Sacerdócio era amar a Deus, relacionar com Deus, estar no esconderijo do aprisco constantemente e amar ao nosso próximo, servir o nosso próximo, cuidar do nosso próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo. Isso é sacerdócio. Dá um glória a Deus. O sacerdócio responde aonde eu estou. E aí o que eu estou fazendo com meu irmão? O que eu estou fazendo com a minha esposa? Sacerdócio a gente exerce no esconderijo, eu e Deus. Mas tem um sacerdócio público. Diga, existe um sacerdócio secreto, mas tem um público. No secreto você relaciona com Deus, no público se relaciona com os homens. No secreto se adora a Deus, no público você serve os homens. No secreto você recebe de Deus e no público você serve aos homens. Meu sacerdócio secreto, eu e Deus. O meu sacerdócio público, minha família, minha esposa, meus filhos, vocês e o mundo inteiro precisa que nós cheguemos junto deles. Aleluia. Queridos, não se pode ser seguidor de Jesus sem que você seja servo de Jesus. É verdade que a salvação é pela fé, mediante a graça de Deus. Mas é uma graça que vai te transformar, que vai te regenerar, que vai mudar o teu caráter, vai mudar o teu caminhar. Porque se você teve um encontro com Jesus, o seu caminhar tem que mudar. Se não mudou é porque não encontrou ainda Jesus. Jacó teve um encontro com Jesus, saiu mancando.
Você saiu mancando? Você mudou o seu caminhar? Você mudou os seus valores? Você mudou a sua mente? Você mudou a sua postura? Você mudou as suas ações, as suas reações? Queridos, uma graça que não produz mudança em mim não é graça, é cinismo. Me perdoe a palavra dura. Um evangelho que não muda o homem não é evangelho, é papo furado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos que entender algumas coisas hoje à noite. Que não há justificação sem regeneração. Pastor, ouça palavra difícil, eu vou explicar para vocês. O que é justificação? Justificação é quando alguém se torna justo. Pastor, o que é ser justo? É fazer a coisa certa da maneira certa. E o que é fazer a coisa certa e da maneira certa? Me dá uma Bíblia aí de papel. Por favor, aqui dirigir uma Bíblia. Fazer a coisa certa da maneira certa é fazer o que está escrito nesse livro aqui. É fazer essa vontade. É cumprir a vontade de Deus, eterna, boa, perfeita, agradável, maravilhosa. Aleluia! Glória a Jesus por isso, irmãos. É cumprir esses estatutos. Isso é praticar a justiça. E o que é justificação? Eu não dava conta de fazer isso por mim só. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos erraram, e destituídos foram da graça e da glória de Deus. Eu, por mim, sozinho, não dou conta disso. Mas foi preciso que Jesus morresse na cruz, ressuscitasse, enviasse o seu Espírito Santo, para que através do lavar regenerador da palavra, do sangue, do nome e do Espírito, eu pudesse ser regenerado, justificado diante de Deus. Um dia todos nós estaremos na presença de Deus. Nós precisaremos de um advogado, alguém que vai se justificar por nós. Sem regeneração não tem justificação. O que é regeneração? É quando você muda de comportamento, muda de vida, muda de valores, muda de entendimento, muda de cabeça. Quando você muda. O que Jesus falou para Nicodemos em João 3,7? Nicodemos era um religioso. Põe aí João 3,7. Ele era um religioso e disse: Jesus, o que eu faço para ganhar a salvação? Ele disse: importa-vos nascer de novo. É necessário você nascer de novo. É necessário que haja uma mudança na sua vida. É necessário que haja mudança no seu comportamento. É necessário que haja mudança de valores. É necessário que haja mudança na sua vida. Como é que você pode dizer, querido, que você foi justificado, que você é justo diante de Deus, se você não consegue segurar a sua língua, dá uma coceira para falar mal dos outros? Jesus diz para mim: importa-vos nascer de novo. Sabe, aquele velho homem tem que ficar lá atrás no passado, irmãos, com as velhas práticas, com as velhas inclinações. Nós temos que entender hoje à noite que a fé sem obras é morta. E que ninguém jamais será salvo por uma fé morta. Bota aí Tiago 2,20. Irmãos, tem gente nas igrejas evangélicas, não aqui, que não ajuda um cego a passar uma rua. Que o vizinho está doente, com dor de barriga de noite, ele tem um carro e o vizinho bate na porta, ele faz de conta que não, que está dormindo, para não servir o vizinho. Irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso testemunho ou com o nosso testemunho. Nós carregamos um nome, uma marca, uma bandeira. Quando eu digo que sou de Jesus, novinho, eu tenho uma responsabilidade grande no que eu estou dizendo. Nessa madrugada eu estava de plantão, dormi quase nada, vi 8 meninos nascer. E eu estava lá, 3 horas da manhã, Mário, cansado, sono, vai dormir. Aí uma senhora que estava se operada escutou minha voz. E a minha voz, irmãos, tem assinatura. O pessoal escuta e sabe quem sou eu. E ela disse: é o pastor Dias.
Ah, pastor, estou tão alegre com a presença do Senhor aqui. Você já pensou se eu estivesse contando piada imoral, irmãos? Ou ouvindo piada imoral, só que fazem nos hospitais? Irmãos, eu tenho um nome a defender, não é o meu nome, é o nome que eu carrego, é o nome de Jesus. Eu tenho um testemunho para dar. A fé, se não tiver obras, é morta, para nada serve. A fé tem que produzir em nós obras. A fé tem que produzir em nós o coração de Jesus, o amor de Jesus, o cuidado de Jesus que Ele tinha com as pessoas, o compromisso que Ele tinha com as vidas que Jesus tinha. A fé, se não tiver obras, é estéril, não gera nada. Por isso que está cheio de gente das igrejas evangélicas, pensando que estão salvas e não estão indo para o inferno enganadas. Porque os salvos em Jesus, eles produzem frutos dignos de arrependimento. Porque a porta desse processo se chama arrependimento. Nós temos que entender nessa noite que a marca da verdadeira justificação é a perseverança na retidão. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 10, 22: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Tem gente que começa bem, mas termina mal. Lembra da história que eu contei do irmão da Lidiane? Que eu preguei o evangelho para ele no leito de morte na quarta-feira, e eu disse para ele: você é igual a mim. E ele caiu uma lágrima. Olhou para mim e caiu uma lágrima, esse moço, que estava no leito de morte, travesti, enfermo. Irmãos, era uma cara de medo que tinha aquele rapaz. Assustado, com medo da morte, sentindo muita dor. E eu pedi a Jesus para Ele me dar uma palavra, e eu disse assim: olha, você é igual a mim. E aí ele olha para mim, que ele não conseguia nem olhar para mim, caiu uma lágrima do olho dele. E aí eu digo: agora você pode fazer uma oração comigo. E ele fez uma oração entregando a vida dele para Jesus. E aí eu disse para ele: olha, lembra que eu falei para você que você era igual a mim? Pois agora eu vou dizer outra coisa para você. Você agora é melhor do que eu. Porque eu sei como é que você está terminando e eu não sei como é que eu vou terminar. Aleluia. Como é que você vai terminar? Ou melhor, como é que você está? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Nós temos que entender nessa noite que a fé no Jesus que é Salvador, mas não é Senhor. É fé no Jesus arquitetado pelo próprio indivíduo. Porque o Senhor que salva é o Senhor, não há outro. E foi Ele quem disse em Lucas 6, 46, 49. Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou um alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrochou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quem é Jesus para você? O que Ele significa para a sua vida? Jesus é apenas o Salvador que vai lhe livrar do fogo do inferno? Ou você está disposto a ter Jesus como Senhor, o dono da sua vida? Porque o maior pecado que o homem cometeu é quando ele decidiu viver de acordo com as suas próprias forças. O grande pecado que leva o homem para o inferno, Tiago, não é matar, roubar, não. É quando o homem decide que ele vai viver de acordo com o seu próprio entendimento. Jesus não veio para libertar, meu irmão, do inferno, não. Jesus veio para libertar você de você mesmo.
Você precisa sair do trono. Deixa de lado você. E Jesus precisa reinar na sua vida. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É quando nós decidimos andar no nosso próprio entendimento. E nós dizemos para Deus que Deus não entende de nada. Quem entende sou eu e você. Sabe o que acontece com essas pessoas? São pessoas que constroem a casa sobre a areia. Sabe, tem muitos crentes nas igrejas com a casa na areia. Não sai do canto. Vivem patinando. Ano após ano, patinam e não sai do canto. E a Bíblia diz que a vida do cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Sabe qual é o segredo disso? É edificar a sua casa espiritual, existencial, em cima da rocha que é Jesus. Em cima de quê? Em cima do princípio, porque Jesus é o verbo encarnado, Jesus é a palavra, Jesus é o princípio. Edifique a sua vida em cima do princípio chamado Jesus. Quantos estão entendendo? E o maior princípio de sucesso na vida é quando você decide sair do trono e dizer: Jesus vem reinar na minha vida, reinar na minha casa, reinar na minha existência, reina, Senhor, reina, Senhor. Quem está reinando em você? É você mesmo? São os seus achismos? Ou quem reina sobre você, dentro de você, em você, é o princípio, é o verbo, é a palavra, é Jesus? Salvação, irmãos, só acontece para aqueles que vivem esse princípio. Não adianta dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo. A Bíblia diz que naquele dia final, muitos dirão: fiz isso, fiz aquilo. Ele vai dizer: nem te conheço. Jesus não quer saber do que você está fazendo fora de você. Não são suas atitudes. Jesus quer teu coração, porque aonde estiver o teu coração vai estar o teu tesouro. Aleluia! Jesus quer você. Ele quer relacionar com você. Ele quer ser o seu dono, o Senhor da sua vida. Aquele que manda em você. Aquele que diz: vai, você vai. Vem, você vem. Você tem que entender ainda nessa noite que se alguém quer servir a Cristo, tem que negar a si mesmo. E dia a dia tomar a sua cruz e segui-lo. Como ele disse em Lucas 9:23. Irmãos, você pergunta: pastor, o que é negar a si mesmo? É dizer não para a sua vontade. Sabe, é a juventude que está aqui, doida para arranjar um namoradinho, uma namoradinha. Sabe, irmãos, doida para viver essa realidade. Para dar os amassos. Porque namoro só dá nisso. Irmãos. Só dá nisso. Crente não é para namorar, crente é para se preparar para casar. Crente é para se preparar em Deus para casar. No tempo de Deus, com a pessoa mandada pelo Senhor. Quando você quiser, você diz assim: nananina, não, isso não me pertence. Diga não para você. Toda vida que você estiver dizendo um não para você e um sim para Deus, você está dizendo um sim para você. Porque Deus é o sim, o amém. Não é você, é Deus. Não é a sua maneira de entender. É o Senhor que é o sim e o amém na sua vida. Os casados. Está lá no emprego, no trabalho, aparece aquela piriguete. Modelo exportação. Modelo 2016. Né? Com tudo, tudo em cima, se insinuando para você. Pega o beco, diga não. Irmãos, vontade dá e passa. Vai tomar um banho morno. Vai tomar um banho frio. Negar a si mesmo. É quando você está na frente da internet e dá um comichão para ver site pornográfico. Negar a si mesmo é quando a tua língua comicha para descobrir o irmão.
para falar mal do vizinho, para falar mal de alguém, diga assim: não, você não vai fazer, porque a minha língua é para sair só coisa que abençoa, só palavra de vida, só coisa que edifica na vida de qualquer pessoa. Eu decido dizer não para mim. Isso é salvação. O resto é engano, papo furado. Porque a fé em Jesus, a graça de Jesus, tem que produzir em mim transformação e mudança. Que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Irmãos, o que é o céu? É um lugar onde nós vamos nos relacionar com Jesus. Sem a santificação, ninguém chega lá. Pastor, o que é a santificação? É a separação. A santificação é o contrário da profanação. Pastor, o que é profanação? Primeiro, o que é santificação? É que você é separado para Jesus, só para Ele. Queridos, Jesus já te conquistou, você precisa conquistar Jesus. A Bíblia diz que tem que ter a conversão do pai ao filho, mas tem que ter do filho com o pai. Deus tomou a iniciativa de vir à terra para te conquistar, mas você precisa conquistá-lo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que tem 3 tipos de pessoas que relacionam com Jesus. Tem 3 tipos de lugares que as pessoas estão relacionando com Jesus dentro da igreja. Primeiro tipo de gente são os servos, que eles habitam no lugar chamado átrio. O templo tinha 3 ambientes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. No lugar chamado átrio não tinha cobertura. Era um lugar aberto, não tinha teto. São pessoas que querem viver um evangelho sem dar satisfação da vida de ninguém. Eu sou crente em Jesus. Na igreja de Corinto tinha os crentes de Paulo, de Apolo, e tinha os crentes de Jesus. Os piores eram os crentes de Jesus. É gente que diz assim: não, eu só me submeto a Jesus. Eu não submeto a mais ninguém. Não, irmãos, não é assim não. A Bíblia diz que nós devemos obedecer os nossos líderes, os nossos pastores. Isso é agradável a Deus. A Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos pais. A Bíblia diz que os empregados devem obedecer seus patrões. Ou a Bíblia de vocês diz o contrário da minha? Pessoas que vivem na igreja no átrio, irmãos, não querem dar satisfação na vida de ninguém. Mas são pessoas que são guiadas pelas circunstâncias da vida. A conta no banco. Porque no átrio, a luz que havia, a luz do sol. A pessoa já entrou pela porta chamada caminho. A primeira porta que saía do meio do povo para entrar no átrio era o caminho. Já entrou no átrio. Mas para entrar no lugar santo, tinha que passar, irmãos, por uma coisa que tinha lá, chamado altar. Aonde havia o sacrifício dos animais. No sacerdócio de Levi, os animais morriam. Nós não estamos mais em Levi, vocês vão entender isso. Nós estamos, como diz a palavra aqui, em Hebreus 5:9, que Jesus foi aperfeiçoado, tornou-se o autor da eterna salvação para os que obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, não de Levi, mas de Melquisedeque. No sacerdócio de Melquisedeque não morre o cordeiro, quem morre é você, quem morre sou eu. Para você entrar no lugar santo, você tem que antes morrer. Aí você entra por uma porta chamada verdade. E aí você entra na condição de amigo de Deus. Lá no lugar santo, a luz era a luz do candelabro. Você é guiado pela luz da revelação da palavra. Você é guiado pela luz da revelação do Espírito. Você come os pães da propiciação. Mas existe um lugar além do que o lugar santo, que é o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar que era 9 por 9 por 9, um quarto. Lá, irmãos, era escuro.
Porque quando você anda no Santo dos Santos, você não governa mais sua vida. Nem a Bíblia, nem a palavra está mais lhe dando, você anda pela fé. Você não tem mais aquele momento da vida que Deus coloca numa posição que você não encontra mais respostas. Você vai ter que apenas acreditar e crer e andar sabendo que Deus está no controle da tua vida e de todas as coisas. Louvado seja Deus. Aí você entra na condição de filho, de noiva. Mas saiba de uma coisa que a Bíblia fala, e conta uma parábola, Jesus conta das 5 noivas nécias e as 5 sábias. As 5 sábias que entraram para casar com o noivo eram as que tinham reserva de azeite da adoração e da oração do relacionamento com Jesus. Dá um glória a Deus. E qual é, irmãos, a ênfase que a gente vê aí fora? A ênfase que a gente vê aí fora é: venha para Jesus, a sua vida vai melhorar. Não, irmãos, muitas vezes a gente vai crescendo nos processos de Deus e a coisa vai apertando, porque o caminho não é largo, é estreito, é pedregoso, é difícil. Você que está passando por adversidade, saiba que é o trabalhar de Deus na sua vida, é o mover de Deus na sua vida, é o fazer de Deus na sua vida. Jesus, para subir na cruz, antes teve que ir para o Getsêmani. Getsêmani se chama a casa da prensa. Era um lugar onde as oliveiras era feito o azeite, e não há azeite sem prensa. Muita gente pede poder, muita gente pede autoridade, mas quando a gente pede poder e autoridade, Deus manda é pressão na nossa vida. Pode aplaudir ao Senhor. E a salvação é esse processo de Deus, de aperfeiçoamento da nossa vida, que começa no dia em que a gente toma a decisão, e termina no dia em que nós somos promovidos para a glória. E o processo pelo qual Deus estabeleceu para que nós andemos nesse processo se chama sacerdócio. E eu vou agora encerrar, irmãos. Mas no domingo tem mais. Vou encerrar com 2 coisas. Primeiro, falando com vocês a respeito de um homem de Deus que perdeu a salvação. Durante muitos anos, eu que nasci numa igreja batista da convenção, e eu amo os crentes batistas, nasci lá. Não estou aqui falando deles, pelo contrário. Eu achava que não perdia, mas perde. A Bíblia diz que havia um homem chamado Saul, homem de Deus, rei, estava salvo. Jesus ungiu aquele homem. Aí Jesus chegou e disse assim para ele, através de Samuel: olha, você agora vai, e você vai lá, e eu vou te dar um rei e um povo nas suas mãos, que são os amalequitas. Depois vocês leem lá em 1 Samuel 15. É para a gente sair temendo a Deus aqui hoje, irmãos. E ele diz: olha, eu vou te dar esse rei, vou castigá-lo. Agora é o seguinte, põe aí 1 Samuel 15, vai pondo enquanto eu vou falando, querido. Porém, você vai lá e destrói totalmente tudo que tiver. Nada lhe poupe. Mata homem, mulher, menino, criança de bois e ovelhas, camelos e jumentos. Sabe o que foi que Saul fez? Não fez o que Jesus mandou. Porque Jesus é autor da eterna salvação para os que lhe obedecem, não são para os rebeldes. Não são para rebeldes, são para obedientes. Vai lá para o versículo 22 e 23. Ele não fez, irmãos. Ele poupou. Ele não fez tudo o que devia fazer. Irmãos, num ambiente em que não há a presença de Deus, as pessoas fazem, acontece e nada acontece. Na época de Juízes, na época que Deus levanta Samuel,
O sacerdote se chamava Eli. Tinha 2 filhos. E a Bíblia diz que nessa época as visões eram poucas, a palavra de Deus também era pouca. A Bíblia diz que na congregação dos justos o ímpio não subsiste. Aonde há uma densa presença do Senhor, o injusto, o cara pisador de bola, ele não subsiste. Ele tinha 2 filhos. Os caras eram uns endemoniados, irmãos. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam os cordeiros, a melhor carne, e eles comiam, não sacrificavam a Deus, não queimava como incenso, comiam, enchia a barriga de comida. Irmãos, agora eu vou dizer uma coisa para vocês que é uma pepita de ouro. Na igreja primitiva, a Bíblia diz que eles não tiravam oferta para missões. Sabe por quê? Porque as pessoas chegavam nos pés dos apóstolos e davam tudo que tinha. Hoje na igreja dos nossos dias, não estão colocando nos pés, estão colocando no bolso de muita gente, porém enriquecendo às custas do nome de Jesus. Não é nos pés. Sabe onde é que o dinheiro tem que estar aqui nessa igreja? Nos nossos pés. O lugar do dinheiro é que nós somos Senhor sobre o dinheiro. Não o dinheiro é Senhor sobre a nossa vida. Na igreja primitiva se colocava aos pés. Na igreja de hoje em dia se coloca no bolso. E os caras estão tudo milionário, rico, às custas de Jesus. Mas sabe por que colocavam os pés? Porque na igreja primitiva não era um templo igual a Ofra e Finés, que eles faziam. Os caras levavam mulher para transar, ter relacionamento sexual dentro do templo. Lembra que eu falei que era santificação? Esqueci de dizer o que é profanação. Santificação é você se separar só para Jesus. Profanação é quando você é separado para Jesus, mas você assiste novela, você escuta uma musiquinha lá do mundo, de vez em quando você dá um beijinho numa menina, dá um abraço na moça, na filha alheia que vai casar com outro que não é sua. Já pensou se você passasse por uma moça e o cara dando um amasso nela e Jesus revelasse que ele ia casar com você? Então entenda que quando você está fazendo isso, você está fazendo com uma mulher que não é sua, que vai ser de outro. Profanação, irmãos, é quando aquele que é separado se mistura com aquilo que não é Deus. Isso é profanação. Isso é profanar. Mas deixa eu voltar ao meu raciocínio aqui. Na época de Ofra e Finés não pegou nada para eles. Os caras não aconteceram nada. Mas na época dos apóstolos, Ananias e Safira deram só a metade, irmãos, dos bens. Foram fulminados. Porque havia glória de Deus naquele lugar, havia presença de Deus, e havia temor a Deus, havia uma igreja que orava, relacionava, e é isso, é esse entendimento que nós temos que ter aqui nessa congregação dos justos. Que a gente pensa que Deus é bobo, é besta. Veja o que diz no 22, põe o 22 aí, em resposta ao que Saul fez. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Irmão, você pode estar aqui fazendo tudo certo por fora, mas se não tiver tudo certo dentro para Deus, não vale nada que você está fazendo. Você pode estar discipulando pessoas, cuidando de pessoas, liderando células, abrindo GS, mas se você não estiver obedecendo essa palavra, irmãos, para nada serve. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E aí eu vou explicar por que a rebelião é um pecado de feitiçaria. Irmãos, o que é um rebelde? É aquele cara que faz o que quer, não faz o que Jesus quer. É o rebelde. Jesus chegou para Saul e disse: mata tudo. Se ele mandou matar, mata. Se Jesus mandou fazer, faz. E
faz tudo, não faz pela metade. O que aconteceu? Foi rebelde. O que um feiticeiro faz? Ele atrai a maldição para a vida dele e para a vida das pessoas que se recorrem a ele. Queridos, a rebeldia faz a mesma coisa na vida dos rebeldes. Atrai não a bênção de Deus, atrai a maldição para si e para aqueles que estão ao seu redor. Por isso que é o pecado da rebelião igual ao pecado da feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos. Pastor, o que é obstinação? É aquele cara que está errado, sabe que está errado e continua errado. É igual ao pecado da idolatria. Porque você está adorando você mesmo. Você é o seu ídolo. Você é o dono da sua vida. E não Jesus. Agora, diante de tudo isso, o que fazer? Irmãos, fazer, isso vale para mim e para vocês. Fazer o que João Batista mandou fazer. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado um reino, é chegado um dono, é chegado um Senhor, é chegado uma ordem, é chegado uma disciplina, é chegado uma direção, é chegado um entendimento, é chegado uma direção para as nossas vidas. É chegado o dono. Jesus chegou e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pedro se levanta no dia de Pentecostes e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Diante do exposto, irmãos, a porta que dá entrada à salvação é o arrependimento. Arrependei-vos. E essa tem que ser a palavra da igreja nos nossos dias. Essa tem que ser a palavra profética da igreja. E aqui, irmãos, não estou pregando para vocês, estou pregando para mim. Arrependei-vos. Eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Irmãos, quinta-feira eu tive uma reunião aqui com um membro da nossa igreja. E eu não tive uma boa atitude. Eu não fui para aquela reunião com o coração de Jesus. Eu fui como um advogado vai defender uma causa. Eu faltei tanto amor com aquele rapaz. Mas a autoridade cuida de autoridade. Quinta-feira, eu estava diante de uma autoridade, porque eu decidi que o pastor José é uma autoridade sobre a minha vida. Nem falei nada para ele. Só o fato de estar na presença dele, na congregação dos justos. Só o fato de eu estar perto de um homem tão cheio de Jesus, Ivanildo, eu mudei. Hoje eu tive a reunião com ele, com os discípulos. E hoje eu não fiz o que eu queria fazer. Hoje eu fiz como Jesus faria. Hoje eu fiz o que Jesus faria. Sabe o que redundou? Só em bênção, só em beijo e abraço, só em lágrimas, só em arrependimento, só em confissão, reconciliação. Irmãos, quando nós decidimos nos arrepender das nossas falhas, Jesus entra com a providência da graça dele, que transforma, que modifica. Ele entrou de manhã no culto, e eu passei a quinta-feira lá em Juazeiro pensando, e como pastor sofrendo, porque eu quero ver todo mundo bem, irmãos. Mas quando ele entrou nessa manhã aqui, eu não tive outra atitude de ir até ele e dizer: meu irmão, me perdoa. Me perdoa porque eu não tive a boa atitude com você. Sabe o que ele me disse ali na sala depois? É que aquela minha atitude desarmou o coração dele. A porta da bênção é o arrependimento, irmãos. Quando nós nos arrependemos dos erros, Jesus entra,
fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.